Nosso ponto de partida é o momento em que Jesus clama em alta voz na cruz: "Está consumado." João capítulo 19, versículo 30. Ele entrega seu espírito e morre. Para seus discípulos e seguidores, foi o momento mais trágico e devastador de suas vidas. Eles acreditavam que tudo estava acabado. O Messias, que havia prometido o reino, agora estava morto. Mas aqui está o gatilho de curiosidade. O que aconteceu durante esses 3 dias de aparente silêncio? Jesus estava realmente inativo. Durante esse período, ou algo de extraordinário estava ocorrendo no plano espiritual. A Bíblia nos dá alguns insights que revelam que, embora seu corpo estivesse no túmulo, Jesus estava longe de estar inativo. Uma das primeiras pistas sobre o que Jesus fez está em Efésios capítulo 4, versículo 9, onde Paulo escreve que antes de ascender, Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Essa é uma referência ao Hades, o reino dos mortos, onde as almas dos justos e dos ímpios aguardavam a consumação dos tempos. Jesus mesmo havia profetizado essa descida ao dizer em Mateus, capítulo 12, versículo 40: "Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra." Mas o que isso significa? De acordo com a tradição bíblica, o Hades era dividido em 2 partes: o seio de Abraão, onde os justos aguardavam, e o lado de sofrimento, onde os ímpios estavam. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro, nos dá um vislumbre dessa divisão. Jesus, ao descer ao Hades, visitou ambas as partes, mas sua missão principal era anunciar algo aos que estavam lá. E é aqui que a narrativa ganha força. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, lemos que Jesus, sendo vivificado pelo Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa passagem nos revela que Jesus foi ao Hades para fazer um anúncio muito importante. Ele não foi lá para sofrer ou continuar sua obra de redenção. A obra já estava consumada na cruz. Ele foi para proclamar sua vitória sobre o pecado e a morte. Imagine o impacto dessa proclamação. Os justos que aguardavam no seio de Abraão ouviram a boa nova. O Messias finalmente havia cumprido a promessa. O sacrifício perfeito foi oferecido e a salvação estava agora garantida. O pecado havia sido derrotado e eles estavam prestes a ser libertos. E do outro lado, os ímpios também ouviram. Aqueles que haviam rejeitado a Deus em vida viram que seu destino estava selado. A mensagem de Cristo era clara. A redenção havia chegado para aqueles que creram, mas o juízo para os que não o aceitaram. Jesus, ao descer ao Hades, cumpriu sua missão de proclamar a vitória, e isso marcou o início de uma nova era espiritual. Mas a missão de Jesus no Hades não terminou com a proclamação. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, nos diz que, por sua morte, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A obra redentora de Cristo libertou aqueles que estavam sob a escravidão da morte. Em Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, há uma passagem misteriosa que diz que os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que haviam morrido ressuscitaram após a morte de Jesus. Esses santos justos que esperavam no Hades foram ressuscitados com a vitória de Cristo. Eles foram as primeiras colheitas da ressurreição, mostrando que a morte não tinha mais domínio sobre aqueles que estavam em Cristo. Visualize isso, uma cena onde Jesus, vitorioso, abre as portas do Hades para os justos. A libertação finalmente chegou, e eles agora aguardam a plena ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Agora que entendemos o que Jesus fez durante esses 3 dias, surge a pergunta: o que isso significa para nós hoje?
Em primeiro lugar, isso nos ensina que a obra de Cristo foi completa e eficaz. Ele não apenas morreu por nossos pecados, mas venceu a morte e trouxe vida para todos os que creem nele. Os 3 dias no túmulo não foram um período de silêncio, mas um tempo de triunfo espiritual, onde Cristo declarou sua vitória e iniciou a libertação dos cativos. Além disso, essa vitória nos dá esperança. Assim como Jesus libertou os justos do Hades, ele nos libertará da morte eterna. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que habita em nós, nos dando a certeza de que, no final, venceremos o pecado e a morte. E, finalmente, essa história nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, como os 3 dias que pareceram de derrota total, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando uma ressurreição gloriosa. No 3º dia, ao amanhecer, Jesus ressuscitou, e o túmulo vazio foi testemunhado pelas mulheres e pelos discípulos. A ressurreição de Cristo é o ponto culminante da história da redenção. Ele não apenas derrotou o pecado e a morte, mas garantiu a vida eterna para todos os que nele creem. E aqui está o clímax. A ressurreição não foi o fim da história, foi o começo de um novo dia. A partir desse momento, a promessa de que nós também seremos ressuscitados com Cristo se tornou uma realidade. Agora que você entende o que aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, pergunto, você está vivendo essa vitória? Jesus não só morreu por você, mas também desceu ao Hades e venceu a morte para que você possa ter vida eterna. Se este vídeo te ajudou a entender mais sobre a obra completa de Cristo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e comente o que mais te chamou a atenção nesta incrível jornada de Jesus. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir, fique com Deus e até o próximo.